Oi gente, hoje eu vou continuar falando um pouco sobre localizar as emoções no corpo, fazendo um gancho com a nossa última prática. Não sei se vocês lembram, mas por que é importante fazer essa varredura e entender onde a sua emoção está localizada? Porque quando a gente observa ela mais de perto, ela perde um pouco de força. O que acontece nesse processo? A ideia é que você troque o pensamento pela consciência. Então, quando você desperta a consciência para o que está acontecendo sem julgar, você diminui o espaço para esse pensamento atuar. Então, por exemplo, se você hoje tem um sentimento de medo e ele te traz preocupação, ao invés de você mergulhar nessas preocupações que surgem a partir do sentimento do medo, você vai mergulhar e observar onde esse medo está localizado em você. E tentar olhar ele mais de perto, sabe? Sem mergulhar nas narrativas. Perceber qual é a forma, o espaço que ele ocupa. É difícil localizar o sentimento no corpo. E aí você vai dando mais espaço para uma consciência e menos para esses pensamentos que vão surgindo e vão absorvendo a sua atenção. Quando você não consegue localizar muito bem um sentimento no seu corpo, isso te traz uma reflexão de por que você tem que reagir de maneira tão intensa a algo que você não consegue materializar, né? Que não é tão palpável. Os sentimentos normalmente são ideias e sentimentos são só sentimentos, ideias são só ideias. O problema, na verdade, tá na nossa reação a eles, tá no que eles desencadeiam e como a gente escolhe agir em relação a isso. Você sentir raiva não significa que você é uma pessoa raivosa. Então, se você não consegue localizar a sua raiva no seu corpo e percebe que ela vai mudando e vai mudando a força também e o espaço que ela ocupa em você, por que você tem que embarcar e também se rotular como uma pessoa raivosa? Eles passam, esses sentimentos, como a raiva, como o medo, como o êxtase, como a alegria, como o prazer, como os desejos. Desejos são só desejos, prazeres são só prazeres. E no próximo instante eles vão se transformando também. Então, observa um pouco e pensa se não dá para você criar um distanciamento e não reagir automaticamente a esses sentimentos quando eles surgem. Então, para isso, o exercício de hoje é observar, rotular e deixar passar. Então, você vai parar um instante, perceber a sua coluna e só observar o que está acontecendo. Na última vez, a gente escolheu um sentimento. Hoje, você vai deixar essa percepção ampla e perceber o que está surgindo. E depois de perceber o que está surgindo, você vai rotular, tentando não embarcar. Então, se é um sentimento, nomeia. Se é um som que está chamando a sua atenção mais do que um sentimento, nomeia como som. Se é um pensamento específico, nomeia como pensamento. Então, a prática de hoje é para você tentar localizar, mas ao mesmo tempo rotular e deixar passar. Então, se você fechar os olhos e lembrar de uma reunião que você tem mais tarde, não embarca no conteúdo da reunião, você só nomeia pensamento. Se você fechar os olhos e perceber que o som mais intenso é o barulho de alguém na cozinha, não embarca e fica irritado, nomeia como som. Se for um sentimento de tédio, por exemplo, tenta não embarcar no sentimento e sentir que o corpo vai arqueando ou vai se entregando a ele. Você nomeia como tédio. E aí já passa para a próxima experiência, de continuar rotulando o que acontece. Isso vai te ajudar, como eu falei no começo, a trocar um pensamento por consciência. Boa prática. Namastê.